Independência e morte. Parece que o título saiu errado, não parece? Afinal, agora em 7 de setembro, comemoramos a proclamação da independência do Brasil e nos lembramos do célebre grito, se é que realmente ele aconteceu, a independência ou morte. Mas o título não está errado, ele foi escrito propositadamente, dessa forma, porque dia após dia nós gritamos em alto e bom som a mesma frase que nossos pais Adão e Eva gritaram certa vez. Sim, eles gritaram independência e morte. A história todos conhecem. É mais ou menos assim. O primeiro casal vivia sob os cuidados de Deus e de nada tinha falta. Nem mesmo necessitava trabalhar arduamente para a manutenção de sua vida. Tudo era mantido por Deus. Acontece que um dia o tentador, diabo, Satanás, Beelzebu, ou como você o queira chamar, soprou nos ouvidos deles que aquela vida era chata demais, sem emoções, sem aventuras, nas quais eles poderiam embarcar, afinal eles precisam sentir a adrenalina em alta, seja lá o que for isso. Precisavam de novos desafios. Então, ele os induziu a quebrar o acordo que tinham. Fez com que as pessoas perdessem a visão do futuro e das consequências adivinhas de suas escolhas. Ou seja, os cegou de forma que vissem somente o que ele, diabo, queria mostrar, sem revelar as terríveis consequências de sua decisão. O primeiro casal era totalmente dependente de Deus. Contudo, ao dar ouvidos a mentiras propostas infundadas, nasceu em seus corações um desejo de libertação, falsa libertação. Na verdade, o que eles, Adão e Eva, fizeram não foi somente desobedecer à ordem de Deus, mas no íntimo foi o de declarar sua independência para com ele. Eles resolveram decidir por si mesmos suas ações e seu futuro. Foi como dizer o seguinte: olha aqui, Deus, de agora em diante, quem decide o rumo de minha vida sou eu. Portanto, não interfira nas minhas decisões. Não quero mais seu palpite na minha vida. A outra proposta parece ser melhor que a sua. O interessante nisso tudo é que Deus os havia alertado de antemão para não tomarem essa atitude, pois no dia em que a tomassem, eles morreriam. O alerta de Deus foi esquecido e substituído pela promessa vazia do diabo. Promessa essa que jamais se cumpriu. Assim, os nossos pais perderam a comunhão com Deus e todos os benefícios advindos dela, e tiveram de amargar uma vida dura e difícil, bem diferente daquela proposta inicialmente por Deus. E hoje nós colhemos os frutos dessa desobediência, desse grito infeliz de independência. Quem dera essa história se resumisse somente àqueles dias no paraíso. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas continuam agindo exatamente como nossos pais agiram. Continuam trocando as propostas e bênçãos de Deus por promessas vazias do inimigo de nossa alma. Os vícios, roubos, crimes de toda espécie, o sexo sem compromisso, o prazer pelo prazer parecem entorpecer a mente de muitos, ao ponto de os tornarem como marionetes nas mãos de um enganador que jamais conta a verdade sobre o resultado de suas escolhas. Quantas pessoas morrem tão cedo por se meterem em crimes de toda espécie? Quantas pessoas morrem tão cedo por contraírem AIDS em relações sexuais ilícitas? Quantas pessoas ainda morrerão ou ficarão inválidas por escolherem o caminho errado, em detrimento da vontade de Deus para suas vidas? Por que arriscar tanto? Será que não percebemos que é a nossa vida, nossa única vida que está em jogo? Deus quer nos dar vida, vida de qualidade, vida satisfeita, mas o diabo quer nos destruir
e para isso ele nos engana com propostas aparentemente maravilhosas, mas que ao fim nos levarão para um abismo interminável de desolação, tragédia e insatisfação. Como foi no passado, também tem sido nesses dias. O nosso inimigo tem soprado em nossos ouvidos propostas que parecem boas, mas que nos levarão a um afastamento maior de Deus. Seja dependente de Deus, caso contrário, sua sede de independência trará com ela a morte de um ser separado do amor de Deus.